Bom, é sabido pra todo mundo aí que o São Paulo pega o Flamengo amanhã na Vila Belmiro, ele precisa da vitória, né? Mesmo que a vitória vai significar ajudar o rival Palmeiras, pro São Paulino, que não quer ver o Palmeiras campeão brasileiro, ainda assim nós temos que classificar pra Libertadores, temos que passar o Fluminense. Então o São Paulo ele tem a obrigação de ganhar do Flamengo, não é brincadeira não. Se apertou porque quis, perdeu pro Ceará em casa porque quis, não ganhou do Sport e de volta porque não quis, agora tem que ganhar do Flamengo, virou obrigação sim. Rui Costa deve ser promovido ali no time do São Paulo e isso significa praticamente sela a saída de Carlos Belmonte, que se não contar com uma demissão muito em breve, um afastamento deve acontecer sim do diretor de futebol do Tricolor Paulista. Falar hoje sobre o Neverton também, lembra do Neverton, rapaz da base do São Paulo, cracaço do Shakhtar, que foi vendido pro Shakhtar. Deixa eu atualizar sobre o Neverton, fala também sobre o Cédric Soares e Luciano, que volta para o São Paulo, talvez até não seja titular do Tricolor, porque da última vez Tapia e Lucas Moura detonaram com o time do Vasco, e agora o Crespo, se quiser pegar o Flamengo com o Luciano, vai ter que mudar um time que está ganhando, e aí fica numa sinuca de bico. É ou não é? Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos juntos agora aqui nesse vídeo. Chega nesse like aí pra dar aquela moral braba mesmo aí, a moralzaça. E se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, Juba, faço questão de ter você por aqui. Demorou? Vamos lá então? Então vamos lá então. Olha só, o Rui Costa, ele deve ser promovido a diretor de futebol do time do São Paulo. Fiquei sabendo que ele recebeu uma proposta aí, notícia, né? Que ele recebeu uma proposta para ir pro Grêmio no meio do ano, mas ele falou, não, eu ajudei a montar essa, como diria o Nascimento lá, essa farândula aqui, eu que ajudei a montar, então agora eu vou ficar aqui até pelo menos o fim do ano. É até 26 que ele tem contrato. E ele fica no time do São Paulo. Só que acontece que o Belmonte foi meio que afastado ali do cargo, né? Ele tá no cargo ainda, mas ele não tem mais função. O Márcio Carlo Magno tá juntinho com o Júlio Casares. É o novo Belmonte, mas ele é um cara pra questão financeira. Então, pro futebol, o Belmonte ele tá afastado. E aí o Casares está colocando agora aí o Rui Costa, né, que tem a proposta nas mãos, para assumir a diretoria de futebol de São Paulo, o que vai selar a demissão ou saída do Carlos Belmonte do Tricolor Paulista, o que seria uma ótima notícia. É claro que o Belmonte não é o único culpado, né? Seria legal o Casares sair junto, o social, todo mundo sair dessa diretoria. Mas enquanto você olha pro futebol e ali tem realmente um problema acontecendo, então acho que o Belmonte é legal ele ir embora do Tricolor, até mesmo para nós não termos desabafos como o do Luiz Gustavo que rolou agora. O Luiz Gustavo, ele dá um desabafo, falando que tem que melhorar muito, coisa e tal. E ele não fala da diretoria, ele fala dos jogadores. Mas para os jogadores melhorarem, para você poder cobrar jogadores, o salário tem que estar em dia, né? Então o São Paulo não paga o salário em dia, então não dá nem para cobrar dos jogadores. Chega um cara igual o Luiz Gustavo, que é um cara muito mais consagrado no futebol, muito mais endinheirado que a maioria, ele chega e fala, gente, aqui nós estamos também fazendo coisa errada, e a diretoria não tem peito pra cobrar porque tá devendo pros caras. É ridículo. É, sinceramente, uma coisa assim vexatória, vergonhosa de tudo, o Luiz Gustavo ter que cobrar essa melhora. O Crespo, nas coletivas, ele não cansa de cobrar, né? Pra quem tá vendo a coletiva do Crespo, ele fala, aqui é surpresa atrás de surpresa. Adaptação, São Paulo vai ter que se adaptar à nova realidade, adaptação tem tudo a ver com a ideia do São Paulo com o que o São Paulo é hoje. Então o Crespo ele não cansa de dar com o pé no peito do Casares ali do São Paulo enquanto ele está ali dando entrevista. É claro que ele vem pro São Paulo pegando uma bomba, mas ele sabia da bomba que era. Então ficar também com conversinha em coletiva, eu acho que é legal quando ele ganha o jogo, mas quando perde, ficar dando muita desculpinha também não é por aí. Eu acho que o Crespo ele assumiu o São Paulo sabendo do que se tratava. Então agora ele tem que fazer o melhor possível. Não tirou o terceiro zagueiro ainda. Ferreirinha dá uma assistência no último jogo e é um cara assim, hoje carta fora do baralho, né? O São Paulo ganhou o jogo do Vasco tendo o Lucas Moura e o Tapia jogando bem ali na frente, agora com o Luciano voltando, será que o Luciano volta pra jogar? Vai tirar o Tapia? Vai tirar o Lucas Moura? Quem que ele vai tirar do time pra empurrar esse Luciano goela abaixo do torcedor? Um torcedor que olha pro Luciano e ama, outro torcedor que olha pro Luciano e fala, esse cara não poderia mais estar aqui. Então assim, não é um golzinho aqui acolá no Náutico que vai transformar o Luciano no ídolo que ele nunca foi. Então o Crespo ele tem também que fazer mais ali no campo, né? É uma cobrança para ele fazer mais no campo. Hoje o São Paulo ele tá ali na 8ª colocação
do Brasileirão e abrem 7 vagas para Libertadores com o Palmeiras ou o Flamengo sendo campeão. Então, assim, não ficar em sétimo é vergonhoso. E não dá para também chegar e tirar o Crespo da equação. Fala, não, o Crespo não tem culpa de nada. No campo tem que jogar mais. No campo tem que jogar mais. Foi legal demais contra o Cruzeiro, contra o Fortaleza, contra o Vasco, mas o jogo contra o Ceará, contra o Grêmio, tem alguns jogos que não dá pra aceitar, né? Então eu acho que o São Paulo tá num caminho legal, teria ganhado do Palmeiras também, não fosse o Abate Abel lá, o árbitro, o sistema, né? Não fosse o sistema, falando dito pelo Leonardo Ribeiro, o São Paulo teria ido melhor ali contra o Palmeiras, então o São Paulo está num caminho legal. Tem que pegar agora e ganhar do Flamengo, e se isso representar o Luciano fora do São Paulo, qual que é o problema? Qual o problema nesse rapaz ficar no banco de reservas e dar espaço pro Tap, pro Lucas Moura e Marcos Antônio, que fizeram um jogaço contra o Vasco lá em São Januário, não foi aqui, foi lá em São Januário. Então o São Paulo tem tudo para manter o mesmo time, né? E aí dá para jogar. Vai ter desfalque de cartão amarelo, suspenso, beleza. Mas assim, Luciano entrar do nada para tirar o Tap ao Lucas Moura é meio que você desmontar um sistema que tá dando certo, não é verdade? Gente, olha só, o Cédric Soares voltou. Esse está de volta ali pro time do São Paulo, treinou com o time, ele tinha quebrado um dedo do pé, agora ele treinou e vai jogar. Então assim, se ele vai ser titular ou não, não dá pra saber ainda, mas ele é um cara da confiança do Crespo. Hoje o Mailton não tá jogando nada, o Cédric não estava jogando nada, melhorou um pouquinho depois que o Crespo deu uns 3, 4 jogos ali, o Crespo conseguiu entender quem era o Cédric e conseguiu melhorar um pouquinho o Cédric Soares. Agora, dizer também que o Cédric, nossa, mano, maravilhoso, também não é o caso, né? Então o Crespo, ele tem sim um mérito aí pela melhora do Cédric, e o Cédric se transformou num cara importante, tanto ele quanto o Enzo Dias. Talvez pela ausência de técnica do Mailton e do Mike, de ausência de protagonismo de Mailton e Mike, coisa que é justificável pela idade do Mike, também pela falta de tempo do Mailton na casa, chegou agora. E o Wendel porque não mostrou que veio ainda, né? Ou tá em campo decepcionando ou está machucado. Então, assim, o Enzo Dias ele se torna uma figura muito importante pro time do Tricolor, e o Cédric Soares também. O Crespo não abre mão dos 3 zagueiros, o que atrapalha muito a ascensão, o crescimento de Cédric e Enzo, que não são 2 caras com característica muito ofensiva, direto ao fundo do campo, cruzar uma bola e tal. Fica mais ou menos uma linha de 5 zagueiros. E o Crespo não parece querer melhorar isso. O Crespo ele parece querer manter esse formato de jogo. Fato é, o São Paulo ele consegue dar uma melhorada bacana no contra-ataque, não tá saindo gols ainda de contra-ataque. Se nós pararmos para dar uma analisada, qual o gol que saiu de contra-ataque? Tem um ou outro, mas gols mesmo. Só que contra o Vasco, que era uma zaga mal montada pelo Diniz, e também contra o Bahia, outra zaga mal montada pelo Rogério Ceni, o São Paulo ele consegue detonar no contra-ataque. Não saíram os gols, mas chances não faltaram. Rigoni, horroroso contra o Vasco. Ferreirinha, apesar de ter dado uma assistência legal pro Luiz Gustavo, na finalização horroroso. O Lucas Moura, falta um pouco ainda daquele refino, aquela parte final física dele para ele melhorar e voltar a explodir como o Lucas Moura. O Tapia, também um pequeno refinamento, né, na hora de finalizar, porque apostar corrida e driblar, Ferreirinha faz muito bem. Apostar corrida com os zagueiros ali como centroavante, Tapia tem feito muito bem. Se esses 2 caras aí, principalmente Tapia e Ferreirinha, conseguirem converter os gols que tem ali na frente, vão detonar. Já pro Rigoni, não enxergo mais o Rigoni hoje nem como reserva. O Crespo, depois do jogo contra o Vasco, não é que você tem que chegar e acabar a carreira do Rigoni também no São Paulo, não. Não é por aí. Agora, enquanto nós temos o Luca escanteado, o Luca não ficando no time do São Paulo, voltando para a categoria de base, o Luca é um dos maiores dribladores do mundo na sua categoria. O Luca ele é preterido no time do São Paulo, em detrimento a Rigoni, ele é preterido para jogar o Rigoni, aí o Crespo também tá de brincadeira, né? Nós temos que olhar para isso também e chamar o Crespo na responsa. Se é com o Zubeldia, eu ia chamar o Zubeldia na responsa. Onde já se viu, você vai usar o Rigoni e não o Luca? Se é o Carpini, vai ser chamado o Carpini na responsa. Se é o Rogério Ceni, vou chamar o Rogério na responsa. Eu não vou chamar o Crespo? Vou sim, gosto do Crespo, acho um técnico capacitado, acho um cara que aprende com os erros, um cara que é jovem, tem 50 anos, é um cara muito novo como técnico. Ele tem aí uma carreira de mais 30 anos pela frente, então ele acaba de começar a ser técnico.
tem 5 anos de carreira, 8 anos de carreira, é muito jovem de carreira ainda. Então o Crespo ele tem hoje, pra mim, a chance de crescer. E é isso que torna ele, pra mim, um atrativo. Torna ele um cara importante pro São Paulo. Mas aí, se a gente fingir que não tá vendo que o Lucas joga mais que o Rigoni, hoje, pelo menos, o Rigoni poderia ter feito 2 gols contra o Vasco e ter saído como um grande herói. Renova com o Rigoni. Futebol é esse imediatismo puro, né? Ele fazia aqueles 2 gols contra o Vasco e você fala, renova com o Rigoni. O cara é um baita jogador. Olha essa arrancada. Olha que legal ter o Rigoni no time do São Paulo. Criou a chance, fez o gol, da hora, top. Agora a verdade é que ele perdeu, né? E aí, pode dar mais chance pra ele? Pode dar mais chance pra ele. Mas nada vai mudar o fato de que poderia ser também uma semifinal de Libertadores e ele desperdiçar esses gols aí. E aí, você confia como? O Luciano também perdeu os gols da Libertadores. O Caleri carrega o pato ainda porque perdeu os gols contra o Deportivo Del Valle naquela época da Sul-Americana. Então por que o Rigoni nós vamos passar o pano? Tá, todo mundo aí tem que ter um poder de decisão maior. Então o Crespo não pode voltar o Luciano como titular agora, mantendo o Tapia e o Lucas Moura, e também o Rigoni, ele tem que ganhar de volta a confiança do técnico e também do torcedor. Mas para ganhar, não é colocando ele goela abaixo num momento crucial da vida do São Paulo, da história do São Paulo, e sim com ele entrando para jogar e se mostrando um cara importante, mas assim, nas entrelinhas, naqueles minutos, não ganhando uma moral que um cara igual o Luca não ganha, um cara igual o Ferreirinha não ganha. Acho que aí também é o caminho mais curto pro Crespo perder o vestiário. Aí perde. Aí, se for injusto assim, vai perder. Gente, olha só. O Neverton, equipe de base do São Paulo, hoje joga lá no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, né? Joga na Ucrânia. O Neverton, ele tem... Vou até pegar aqui porque eu tinha pesquisado, mas eu fechei a tela. O Neverton, ele tem hoje 25, 26 aqui, a página abriu. O Neverton tem 20 anos. Então, só pra vocês terem uma ideia, o Neverton ele é um ponto esquerda que é do Bertolucci Sports, aqui, é agenciado pelo Juliano Bertolucci. E ele tem 20 anos, tá? 20 anos. Ele tá no Shakhtar lá e ele acaba de fazer um gol. Ele fez um gol lindo, maravilhoso de falta. Ele é um jogador que está jogando como ídolo já do Shakhtar Donetsk. Ele está sendo um jogador ventilado para ir para um time grande do futebol europeu. Não vai ficar no Shakhtar. Ele deve ir para um time grande do futebol europeu. Então hoje ele joga lá e ele vai jogar a Champions League. Por que eu tô falando dele? Primeiro porque ele acabou de fazer um gol. Um golaço. E é um dos jogadores... Desculpa. É um dos jogadores que o São Paulo fez uma das piores vendas de todos os tempos, né? Porque o Moreira é um lateral que ele deve ser a pior venda, mas o Moreira não consegue se firmar. Agora, quando você olha pro Neverton e vê ele se firmando, chega no Shakhtar, começa a jogar bola, chega ali e vai jogar uma Champions, e aí você lembra, como é que ele foi embora do São Paulo? Você lembra como é que ele vazou, como é que ele foi embora do Tricolor? O Neverton, ele estava no São Paulo, equipe de base, o Juliano Bertolucci do nada falou, São Paulo me deve 50 milhões e eu quero 20 agora. Assim, o São Paulo supostamente não tinha de onde tirar, o Júlio Casares chega com o Bertolucci, vai lá na equipe de base, pega o Neverton e o Bertolucci leva o Neverton para ser comprado pelo Shakhtar Donetsk por 20 milhões de reais. Não sei quanto que o Bertolucci ganhou nessa história. Não sei se o São Paulo perdeu o Neverton, se ele simplesmente tirou e o Juliano Bertolucci pegou esses 20 milhões. Eu não sei como é que foi a negociação. Eu sei que o São Paulo perde um cara desse que supostamente foi por 20 milhões de reais. 20 milhões de reais. Só, mais nada. 20 milhões de reais para um cara igual o Neverton, que hoje joga pra caramba na Ucrânia, e ele deve ir para um time grande da Europa, e inclusive pelo Shakhtar, deve jogar aí a Champions. É um dinheiro assim, eu não gosto de usar a expressão dinheiro de pinga. Primeiro porque a pinguinha não foi mal pra ninguém, é gostosinho, né? Agora, você não é legal, é desvalorizar demais. Agora, quando você pega 20 milhões no mercado do futebol, 20 milhões de reais, pra um cara igual o Neverton, e você vê o Hendrick, Estevão, quanto custaram, Paulinho, esse tigrinho aí, como é que chama lá, o Vitor Roque, quanto esses caras custaram? É sacanagem.
Sabe? Então o São Paulo, ele hoje, ele vive dias de turbulência na diretoria, dias que as suas finanças não fecham, não dá certo, e você vê um cara igual o Neverton vendido, praticamente doado, por 20 milhões de reais. E aí você fala, tá, Jubão, mas aí devia por Bertolucci e tal. Pra começar, não era pra chegar nessa dívida com esse cara. Nunca que era pro São Paulo ter chegado numa dívida dessa com esse cara. Quem é esse cara pro São Paulo dever? Não pega de jogador dele mais, pega de outros caras. Caramba, São Paulo instala o dedo e fala assim, ó, tô abrindo vaga pra de ponta esquerda, sub-12, sub-14, sub-15, sub-20. Aparece 2 milhões de caras lá pra fazer o teste. 2 milhões, 50 milhões de caras. Vai a população do Brasil que tem a idade e vai fazer teste lá. Então precisa desse Bertolucci pra quê? Essa é a primeira pergunta. Nós sabemos que não precisa, né? Nós sabemos que não precisa pra nada. Agora, caramba, tá com o jogador lá. Faz uma venda digna. E aí não para no Neverton. O Henrique Carmo foi a mesma farofa. Com o Lucas Ferreira, a mesma farofa. Com o Matheus Alves, a mesma palhaçada. E a próxima é Luca e Rian Francisco. Tomara que não. Mas eu queria deixar claro que o desgosto, sabe, a indigestão com essa diretoria, com o que fez com um jogador igual o Neverton. E agora temos que ver, é mais um, igual o David Neres e o Antony, que nós temos que ver brilhar em outro time, porque nós não temos capacidade de gestão. Hoje, o Flamengo tem um jogador chamado Luiz Araújo, que é a equipe de base do São Paulo, e para nós é um sonho distante. Não, Luiz Araújo não é jogador pro São Paulo. Luiz Araújo é impossível. Tal. Nós não estamos falando do Casemiro, que está no Barcelona, Real Madrid, Manchester, seleção, é outro nível, concordo. O Antony é outro nível, concordo. Vendido, ganhou uma grana. Agora, o Luiz Araújo, o São Paulo se desfez dele. E agora não dá pra comprar mais, ele é do Flamengo, o único time que tem capacidade. Ele e o Palmeiras, os únicos dois times que têm capacidade de comprar o Luiz Araújo no Brasil. Um cara titular do Flamengo, que é o time mais completo do Brasil, e o cara era nosso. E nós nos desfizemos dele. Então, assim, a gestão do São Paulo não tem limites pra ser incompetente. É assim que eu me despeço, que eu termino meu vídeo, beleza? Então, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!